emprego relacionado a profissionais da saúde. A gente tem visto notícias, e a demanda por profissionais de saúde em diversas áreas, e ao mesmo tempo você vê hospitais faltando médicos e médicos à procura de emprego. O nosso trabalho no Cine, Sistema Nacional de Emprego, é facilitar esse encontro entre o profissional e a vaga disponível. Então, especialmente relacionado ao Covid, a gente realizou em parceria com o Ministério da Saúde, com a doação da Microsoft, a construção de uma plataforma que a gente chamou de Cine Saúde. Essa plataforma, ela possui 3 áreas distintas de acesso. Um acesso aos profissionais de saúde, que podem entrar lá, eles vão se cadastrar, vão receber um e-mail confirmando que é ele, por segurança, e nessa confirmação ele vai botar o seu currículo lá. Ele vai poder explicitar, por exemplo, a área em que ele atua na saúde, ou seja, é importante que não é só médico, tem técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, todos aqueles profissionais que são necessários para um hospital funcionar da melhor forma possível, e lá eles colocam o seu cadastro, inclusive a sua disponibilidade, seja ela em carga horária semanal que ele possa disponibilizar para esse novo emprego, seja a localização, se ele está disposto a sair da sua cidade ou não. Então, esse é uma plataforma na qual o profissional coloca o seu currículo, se disponibilizando para trabalhar nesse momento em que a gente sabe que muitos profissionais têm, infelizmente, adoecido. Isso requer uma substituição, requer mais profissionais também trabalhando por causa da crise. Então, a gente possibilitou esse tipo de alocação. A plataforma visa facilitar isso. É importante ressaltar que ela não contrata, ela faz a intermediação entre aquele que quer contratar e aquele que está disposto a trabalhar na crise. O outro lado, que é quem quer contratar, é o gestor de saúde. Ele vai entrar lá, ele vai cadastrar a sua instituição, vai disponibilizar a vaga, demandar o tempo que ele exige e, obviamente, que ele vai poder fazer um filtro nos currículos observados. O hospital ele vai poder ser ativo na busca, ele vai ter as vagas disponíveis, ele vai poder procurar, dentre os perfis dos profissionais de saúde cadastrados, aqueles que se enquadram melhor à vaga e poder, assim, fazer uma proposta de emprego. Ou seja, ele pode enviar um e-mail para adquirir o contato e aí a negociação sobre emprego. E, da mesma forma, os profissionais de saúde vão poder fazer um filtro sobre as vagas disponíveis e se candidatar à vaga, se for o interesse desse profissional. E, por último, a gente tem os outros profissionais de outras áreas, que é uma parte menor, mas não menos importante, que é relacionado, por exemplo, à construção de um hospital de campanha, ou seja, aqueles profissionais que precisam colocar infraestrutura de pé, relacionado a um pessoal de eletricidade, bombeiro, hidráulico, alguma necessidade de funcionamento que o hospital necessite e que também vai poder se cadastrar. Obviamente, o nosso foco principal, onde a gente acha que vai ter a maior demanda, são nos profissionais de saúde, e aqui eu friso mais uma vez que não é somente médico, ele inclui todos os profissionais que fazem o hospital trabalhar adequadamente, pessoal da enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta e toda uma gama de serviços que são necessários e dos profissionais que vão ser necessários para operá-los. Eu queria ressaltar mais uma vez que isso é uma iniciativa conjunta com o Ministério da Saúde e uma parceria com a Microsoft, que disponibilizou os recursos via doação para que a plataforma pudesse ser construída num tempo bem célere. A plataforma já está no ar, gov.br, todos por todos, /Cine Saúde, as pessoas podem acessar por lá, ela está funcionando já, e a gente gostaria de dar publicidade, enfatizando que uma plataforma de intermediação, ela só é capaz de atingir o resultado desejado se a gente conseguir mostrar tanto para médicos quanto para os gestores a importância de entrar nessa plataforma e poder utilizá-la. Era esse o nosso recado, eu queria agradecer a vocês. Obrigado.
Boa tarde a todos. Hoje, dia 2/6, nós habilitamos, o governo já investiu hoje 1 bilhão em habilitações de leitos de UTI, né? Exclusivo para tratar pacientes do coronavírus. 7.441 leitos de UTI habilitados, dentre os quais 231 são leitos pediátricos. Entre o dia 20/5 e 28/5, foram habilitados 1.299 leitos, ao custo de 187 milhões. Investimento total de 1 bi, pago em um único repasse aos estados e municípios. Esse valor é destinado ao custeio dos leitos de UTI pelo período de 90 dias, podendo ser estendido, prorrogado, de acordo com a pandemia. Os pedidos de habilitação, eles são feitos pelas secretarias estaduais e municipais do município, que garante a estrutura necessária para o funcionamento, que sejam os recursos humanos e equipamentos. Esse pagamento, ele é dobrado, o leito do UTI normal que a gente paga. Pagamos hoje um valor de R$ 1.600 pela diária. As portarias que garantem o repasse imediato dos recursos estão no Diário Oficial da União. São leitos exclusivos para pacientes gravíssimos do coronavírus. Outros pedidos estão em análise, para que seja autorizado a habilitação dos leitos em alguns estabelecimentos. São 7.210 leitos de UTI adulto, 231 de UTI pediátrico. Então, nós temos aí todos os estados que receberam os leitos de UTI. Para os hospitais filantrópicos, 2 bilhões foram disponibilizados para reforçar o atendimento do Covid-19. 340 milhões já foram pagos para Santas Casas. Foi liberado ainda no mês de maio. O valor foi repassado conforme a quantidade de leitos existentes em cada estabelecimento. E os critérios objetivos para a liberação dos recursos dessa primeira parcela foram Santas Casas e hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, que constam no plano de contingência dos estados e DF. Santas Casas e hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, que estão em municípios onde há presídios. Mais de 1,6 bilhões já liberado na Santa Casa foi publicada no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira, dia 1º/6. A autorização para o pagamento do restante do recurso na ordem de 1,6 bilhão. Os critérios e objetivos para a liberação dos recursos foram os dados epidemiológicos oficiais quanto à incidência de casos da Covid-19 por região de saúde até a data do dia 24/5/2020 e a evolução da pandemia. Número de leitos do SUS, das Santas Casas e hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, constantes no CNES, em 12/5/2020. Valores de produção dos serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade das Santas Casas e hospitais filantrópicos sem fins lucrativos em 2019. 25 estados e o DF foram contemplados. 1.651 estabelecimentos foram contemplados com este recurso. Então, todos os estados aí com os valores. O Ministério da Saúde já entregou até o momento 2.651 ventiladores pulmonares aos estados. Então, eles foram adquiridos e distribuídos. 22 estados até o momento receberam esses equipamentos. As entregas reforçam a assistência no enfrentamento da pandemia. Desse total, 1.486 ventiladores de UTI e 1.165 ventiladores de transporte, que mobiliam as ambulâncias para poder possibilitar
o transporte do paciente de uma unidade hospitalar para outra, ou no caso do seu resgate na residência. Volta, por favor. A aquisição dos equipamentos é de responsabilidade de estados e municípios. Cabe enfatizar que, para isso, foram centralizados recursos e, pela gestão tripartite, a Lei 8080, que regula o Sistema Único de Saúde, cabe a estados e municípios mobiliar e operar suas estruturas de saúde, suas unidades de saúde. Diante da pandemia, o Ministério fez um esforço para reforçar esse poder de compra e distribuiu esses respiradores, ventiladores, além de outros insumos, EPI, etc. Desse total, nesse último final de semana, 1.039 foram entregues, 29 de maio a 1º de junho, a 14 estados. E a gente pode colocar como destaque 60 para o Espírito Santo, 245 para o Rio de Janeiro, 290 para São Paulo e 60 para a Bahia. E 114 para o Pará. Foram repassados, desde o início do ano até o momento, 41,3 bilhões de reais a estados e municípios, sendo 7,7 bilhões exclusivos para o enfrentamento à Covid. Eu lembro que com esse recurso é um reforço para que estados e municípios, de acordo com as suas necessidades e a realidade local, invistam na contratação de pessoal de recursos humanos, na aquisição de equipamentos, de medicamentos, de insumos, para poder enfrentar da melhor forma a Covid. Seja ampliando estruturas hospitalares, melhorando a infraestrutura existente, ou melhorando a capacidade de enfrentamento. Vamos abordar hoje ações com relação ao estado de Roraima. Como rotina, foram descentralizados 68,9 milhões de reais para a Secretaria Estadual de Saúde, além de 35,9 milhões exclusivamente para o enfrentamento à Covid. Para a cidade de Boa Vista, a capital, foram descentralizados 27,7 milhões de reais, mais 7,3 milhões exclusivamente para enfrentamento à Covid. Para os municípios do interior, 26,5 milhões, mais 22,5 milhões para o enfrentamento à Covid, totalizando 188,9 milhões. Além disso, foram distribuídos ao estado de Roraima 75 ventiladores pulmonares, 253.199 equipamentos de proteção individual, 100.344 testes, tão rápidos, mais RT-PCR, 231 mil doses de vacina contra a influenza, e foram disponibilizados 164 profissionais do Mais Médicos para ampliar a atenção primária nas unidades básicas de saúde, que estendem o seu horário de funcionamento para 60 horas ou até 75 horas. Para o estado do Mato Grosso do Sul, 112 milhões como rotina e 19,2 milhões exclusivos para enfrentamento à Covid. Para a capital, Campo Grande, 214,6 milhões como rotina e 44,1 milhões para o enfrentamento à Covid. E para os municípios do interior, 244,6 milhões como rotina e 43 milhões para o enfrentamento à Covid, totalizando 677,7 milhões para o estado do Mato Grosso do Sul, além de 1.108.495 equipamentos de proteção individual. Foram habilitados 167 leitos de UTI, correspondendo a um repasse de 24 milhões de reais,
Lembrando que esse repasse, ele equivale a 90 dias de diária, que teve o seu valor dobrado para R$ 1.600, e que, com isso, o Estado poderá manter, independente de estar ocupado ou não, os profissionais e os equipamentos necessários para esses leitos de UTI. Foram distribuídos 191 mil testes rápidos mais RT-PCR, 1.042.000 doses de vacina contra a influenza e foram disponibilizados 222 mil profissionais do Mais Médicos para ampliar a atenção básica nas unidades básicas de saúde. Para o Estado do Espírito Santo, foram descentralizados 280,3 milhões como rotina e 70 milhões exclusivos para enfrentamento à Covid, isso para a Secretaria Estadual de Saúde. Para a capital, Vitória, 23,3 milhões como rotina e 3,3 milhões para enfrentamento à Covid. E para os municípios do interior, 287,8 milhões como rotina e 34,2 milhões para enfrentamento à Covid, totalizando 699 milhões para o Estado do Espírito Santo, além da entrega de 70 ventiladores pulmonares, 1.479.000 equipamentos de proteção individual, foram habilitados 165 leitos de UTI, correspondendo ao repasse de 23,9 milhões de reais, foram distribuídos 226 mil testes rápidos e RT-PCR, 1.375.000 doses de vacina contra a influenza e foram disponibilizados 685 profissionais do programa Mais Médicos para ampliar a atenção básica nas UBS. Para o Estado do Maranhão, para a Secretaria Estadual de Saúde, foram descentralizados 170, ou repassados 179,6 milhões de reais como rotina e 104,8 milhões de reais destinados ao enfrentamento à Covid. Para a capital São Luís, como rotina, foram repassados 170,9 milhões de reais e para enfrentamento à Covid, 39,3 milhões de reais. E para os municípios do interior, 755,5 milhões de reais como rotina e 131,1 milhões de reais para enfrentamento à Covid. Eu lembro que os recursos que nós estamos falando como rotina são aqueles que se destinam aos repasses normais do SUS que ocorrem em todos os meses, independente da pandemia, do nosso Covid-19, da nossa Covid-19. Então, são aqueles recursos destinados à atenção primária e à alta e média complexidade. Repasse para os hospitais, para as unidades básicas de saúde, para as unidades de pronto atendimento e para o funcionamento de toda a estrutura do SUS a cargo de estados e municípios. Os repasses para o Estado do Maranhão totalizaram 1,3 bilhões de reais. Além disso, foram entregues 45 ventiladores pulmonares, 2.533.498 equipamentos de proteção individual, foram habilitados 238 leitos de UTI, correspondendo a um repasse de 34,4 milhões de reais, foram entregues 308.572 testes rápidos mais RT-PCR, 2.463.000 doses de vacina contra a influenza e 740 profissionais do Mais Médicos que foram disponibilizados aos municípios para ampliação da atenção primária. Para o Estado do Piauí, a Secretaria Estadual de Saúde recebeu um repasse de 123 milhões de rotina
e 26,5 milhões destinados ao enfrentamento à Covid-19. A capital Teresina recebeu 214,7 milhões como rotina e 44,7 milhões destinados ao enfrentamento à Covid-19. E os municípios do interior receberam 386,4 milhões como rotina e 52,5 milhões para enfrentamento à Covid, totalizando 847,9 milhões de reais repassados ao estado do Piauí e seus municípios. Além disso, foram entregues 1.229.000 e poucos equipamentos de proteção individual, foram habilitados 103 leitos de UTI, correspondendo a um repasse de 14,9 milhões de reais, foram entregues 197.536 testes rápidos e RT-PCR, 1.323.200 doses de vacina contra a influenza e foram disponibilizados 387 profissionais médicos do programa Mais Médicos para ampliação da atenção primária nas unidades básicas de saúde. Para o estado do Paraná, foram repassados 573,4 milhões de reais como rotina, 156,9 milhões de reais para enfrentamento à Covid. Para a capital Curitiba, 376,8 milhões de reais como rotina e 103,8 milhões de reais para enfrentamento à Covid. E para os municípios do interior, 992,1 milhões de reais como rotina e 178,5 milhões de reais para enfrentamento à Covid, totalizando 2,3 bilhões de reais repassados ao estado do Paraná e seus municípios. Além disso, foram entregues 20 ventiladores, disponibilizados 20 ventiladores pulmonares, 4.192.557 equipamentos de proteção individual, foram habilitados 473 leitos de UTI, correspondentes ao repasse de 68,1 milhões de reais, foram entregues 322 testes rápidos e RT-PCR, 4.057.600 doses de vacina e foram disponibilizados 1.502 médicos do programa Mais Médicos para ampliar a atenção primária. Feitas as apresentações, nós vamos passar para perguntas encaminhadas pelos nossos jornalistas cadastrados no Ministério da Saúde. Serão 5 perguntas encaminhadas de forma online, depois abriremos para perguntas presenciais. Lembrando que o tema de hoje aqui é relacionado ao Cine Saúde, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, em especial logística, entrega, recursos e outros, e média e alta complexidade na questão da atenção dos repasses para habilitação de leitos e santas casas, né? Outros temas nós teremos ao longo da semana. Amanhã, a vigilância epidemiológica com a atenção básica e na quinta-feira, saúde indígena. Então, são outros temas que nós vamos abordar ao longo da semana e essas perguntas serão outras perguntas sobre esses temas podem ser redirecionadas para esses dias. A primeira pergunta que foi nos encaminhada é pelo tema ventiladores e equipamentos, Juliana Contaifer, Metrópolis. O presidente disse ontem que os Estados Unidos enviaram 1.000 respiradores para o Brasil. Esse equipamento já chegou? Quais estados receberão? Como está a demanda de respiradores? Bom, esses ventiladores ainda não chegaram, né? Nós vamos receber como doação. E, com relação à distribuição, ela vem ocorrendo judiciosamente de acordo com a evolução da curva epidemiológica, a capacidade de resposta de estados e municípios e a capacidade de instalar esses equipamentos por esses estados e municípios.
Então, não adianta nós distribuirmos o ventilador se o município não tiver condições de prontamente aplicar esses ventiladores em uma estrutura já previamente preparada, com a régua de gases, com os profissionais disponibilizados para poder operar esse leito de UTI, com esse ventilador. No tema assistência especializada, a Bruna Lima, do Correio Brasiliense, nos mandou o seguinte: as diretrizes do Ministério da Saúde que balizaram as liberações dos estados e municípios não foram apresentadas até hoje, pelo menos para a imprensa. No entanto, vários estados estão fazendo seus próprios planos e adotando as medidas de flexibilização. Elas estão de acordo com as expectativas da pasta, visto que a recomendação da forma com que essa gestão queria propor não foram divulgadas? Um dos critérios que permite a flexibilização é a capacitação hospitalar e controle da transmissão. Como a pasta tem colaborado para a liberação de equipamentos, insumos e provido assistência especializada para auxiliar a boa condução das transições? Bom, as diretrizes a que se referem, elas estão discriminadas no boletim número 11, que já está disponível no Ministério há alguns meses, foi elaborado e que fala sobre o acompanhamento da evolução epidemiológica. Cabe ressaltar mais uma vez que os gestores locais, prefeitos e governadores, de acordo com o acompanhamento da situação, da realidade econômica que a região vive, da capacidade de resposta que a sua estrutura de saúde pode estar oferecendo, a evolução da curva epidemiológica, ele vai definir maiores ou menores restrições de acordo com essa evolução epidemiológica e a capacidade de resposta e sua estrutura hospitalar. Com relação às ações do Ministério, foram repassados recursos financeiros, estão sendo habilitados leitos de UTI, estão sendo elaboradas, já foram acordadas com CONAS e CONASEMES, as orientações para hospitais de campanha, orientações para o tratamento precoce medicamentoso contra a Covid, estão sendo distribuídos equipamentos de proteção individual, vacinas, ventiladores para reforçar a estrutura de estados e municípios que têm essa obrigação de adquiri-los e que estão recebendo recursos financeiros para fazê-lo. Natália Cancian, da Folha de São Paulo, o censo hospitalar já ocorre, certo? Por que os dados ainda não estão disponíveis? Qual a previsão de divulgação? Até às 16 horas foram atualizados os dados no censo hospitalar de 721 estabelecimentos que estão cadastrados no censo. Como complemento, eu posso citar que esses dados se encontram no site gestãoleitos.saude.gov.br, que é de domínio público. Então, eles são atualizados pelo ESUS, gestãoleitos.saude.gov.br. Agora, é importante que haja uma adesão e uma atualização por parte de hospitais, mas o domínio é público e já pode ser acessado por qualquer um. Rafaela Sconeto, TV Globo. Em relação ao Hospital de Campanha de Águas Lindas, quando será inaugurado? Qual a estrutura do hospital? Quantos leitos de UTI? Quantos leitos de enfermaria? Qual a capacidade? Quantos servidores trabalharão no local? Há quanto tempo o hospital está pronto? Como o Ministério da Saúde avalia essa demora para começar a funcionar? A gestão será da Secretaria Estadual de Saúde, certo? Como o Ministério avalia essa gestão? Bom, esse hospital foi uma experiência que nós estamos vivenciando, ocorreram dificuldades, a entrega ela atrasou um pouco porque havia inconsistências no momento da entrega pela construtora para o Ministério da Saúde. Assim que essas inconsistências foram sanadas, o Ministério recebeu, juntamente com o Ministério da Infraestrutura,
e foi firmado o acordo de cooperação técnica com o Estado de Goiás para a operação desse hospital. Então, com relação a profissionais, aos equipamentos que lá estarão, a forma que vai operar, será a cargo do governo do Estado de Goiás, a sua Secretaria Estadual de Saúde. Com relação aos leitos, ele foi preparado em condições de atender 200 leitos com a estrutura de gases, mas a definição até de quais leitos estarão com que equipamento também ficará a cargo do Estado de Goiás, que vai operar o hospital. Salvo outro engano, ele contratou uma organização de saúde para operar com profissionais e equipamentos o hospital. E nossa última pergunta deste bloco Só um complemento, por favor. Eu enfatizo que está sendo feita uma portaria que vai regular a criação de novos hospitais de campanha por estados e municípios. Lembrando que é uma estrutura provisória e que vai ser ativada em caso de insuficiência da rede pública e da falta de leitos também na rede privada. Baseado na evolução da curva epidemiológica, vai se partir para essa situação extrema, que seriam os hospitais de campanha, estruturas provisórias de ampliação da estrutura hospitalar. Eduarda Demanek, repórter da NSC TV. Os hospitais filantrópicos dizem que ainda não receberam recursos do governo federal da portaria 1393, que trata da destinação dos recursos para essas instituições para o enfrentamento da pandemia. Qual é o motivo do atraso? Tem previsão de quando esses recursos estarão nos caixas dos hospitais filantrópicos? Como foi falado aqui na apresentação, 340 milhões já foram repassados para estados e municípios no mês de maio. Então, os estados e municípios é quem repassa para os hospitais filantrópicos, uma vez que o governo federal ele não repassa diretamente para esses hospitais. O repasse ele é fundo a fundo, então vai para os estados e municípios. E a próxima, que foi publicado ontem, de 1,6 bi, vai ser repassado amanhã. Temos duas perguntas aqui presenciais. A primeira é a da Luana Karen, da TV Brasil. Eu tenho 3 perguntas, na verdade, para fazer. Foi publicada ontem, secretário, uma portaria no Diário Oficial da União, autorizando a criação de centros comunitários para reforçar o atendimento dos casos de Covid em comunidades e favelas. Eu queria saber exatamente como é que esses centros vão funcionar, se vão ser comunidades de saúde, qual vai ser o diferencial, então, desses centros, e se tem um valor global. Eu vi que há uma estimativa lá na portaria, aliás, há um valor de 60 a 80 mil reais e de R$5 por pessoa cadastrada no sistema, atendida. Mas vocês têm um valor global de quanto o Ministério vai separar e disponibilizar para esse programa? Sobre o Cine Saúde, há algumas semanas, talvez meses, 2 meses, o governo pediu que os profissionais de saúde se cadastrassem na internet, todos os que tivessem registro justamente para essa questão de procurar profissionais e juntar profissionais e locais que necessitassem de profissionais. Esse banco de dados vai ser usado ou as pessoas que se cadastraram lá atrás vão ter que se cadastrar novamente para poder ter acesso a essas vagas de emprego? E eu também tenho uma pergunta para a economia, não sei se o senhor é da sua área, mas, enfim, tem que fazer a pergunta. O programa emergencial, sobre o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, que foi lançado ontem por meio da medida provisória 975. Nele, o governo federal e o BNDES vão oferecer garantia emergencial para reduzir risco de pequenas e médias empresas. Como é que serão essas garantias na prática? Quais são as empresas que têm direito ao crédito e como elas vão poder usar esses recursos? São essas as perguntas. Com relação ao centro de triagem, isso vai ser a pauta da coletiva de amanhã. Nós estaremos com a nossa secretária de Atenção Primária e Saúde, a Daniela, e ela vai explorar a portaria e a forma de como será operacionalizado esse centro de triagem, tanto nas favelas, nas comunidades, como nas outras áreas. Então, eu solicito que refaça essa pergunta amanhã, que vai ser explorada por ela com maior profundidade. Com relação ao Cine, é de total interesse e ele vai atender não só a rede pública,
que pode fazer chamamentos e buscar contratação temporária, como também a rede privada de saúde, que vai poder dispor desse banco de dados para poder contratar os seus profissionais quando assim o necessitar. Eu passo agora ao Ministério da Economia. Eu vou tratar só do Cine Saúde, tá? Ou seja, os profissionais de saúde que foram cadastrados no programa O Brasil Conta Contigo, né, do Ministério da Saúde, a gente já entrou em contato, a gente está vendo uma forma de incluir esses dados, sim, das pessoas que já se cadastraram, mas a plataforma hoje ela é diferente, tá? Essa plataforma, ela visa não só o cadastro dos médicos, como o cadastro das vagas, então ela é uma plataforma de intermediação na qual os agentes vão poder entrar em contato. Mas a gente já está trabalhando em conjunto com o Ministério da Saúde para fazer a integração dessa base de dados. Próxima pergunta, e a última pergunta também presencial, é do Fábio Murakawa, Jornal Valor Econômico. Boa noite. Queria fazer uma pergunta para o Coronel Elcio. Seguinte, o Brasil está já 18 dias sem o ministro da Saúde titular, né? E também agora ele está sem um secretário de Vigilância em Saúde, que, segundo o Ministério da Saúde, é a pasta responsável por todas as ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, como a Covid. A minha pergunta é, primeiro, saber se tem alguma perspectiva aí, né, se foi passado para vocês aí de nomeação ou de um novo ministro ou também do novo secretário, né, quem pode ser essa pessoa, e uma avaliação aí do senhor, que está representando o Ministério aqui, se não é negativo que o país fique sem as duas principais autoridades responsáveis pelo combate a uma doença como a Covid-19 no meio de uma pandemia. Cabe ressaltar que todas as funções do Ministério, elas têm nomeados eventuais substitutos. Então, isso não faz a máquina parar de funcionar, ela continua girando. Então, eu penso que não há o comprometimento da estrutura. E sobre os secretários, eles estão em fase de entrevista, os candidatos, para a definição e futura nomeação. Então, logo sejam preenchidos os requisitos, esses secretários estarão sendo nomeados, né? Porque tem que preencher alguns requisitos de acordo com a nossa necessidade. Com relação ao ministro, é a mesma coisa, ele é o eventual, o Eduardo Pazuello, ele é o eventual substituto do ministro, está como ministro substituto, e o Ministério continua funcionando com as suas estruturas, fazendo o melhor emprego possível dos seus técnicos, e não houve solução de continuidade nas atividades que estão sendo desenvolvidas no enfrentamento à Covid. Voltando às perguntas que foram encaminhadas aqui pelo nosso grupo de jornalistas, cadastrado do Ministério da Saúde, Alex Rodrigues, da Agência Brasil. Na Operação Ragnarok, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, a empresa Biogel Energy foi alvo de cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão. Ela tem um contrato com o Ministério da Saúde, assinado em abril, com valor inicial de 87 mil para aquisição de insumos hospitalares para o enfrentamento da Covid-19. O contrato firmado com o Ministério vem sendo rigorosamente cumprido nos termos previstos, o valor inicial permanece em vigor. O Ministério tem algo a comentar a respeito das declarações do secretário de Segurança Pública da Bahia, que afirmou que a investigação da Polícia Civil da Bahia identificou que a empresa Biogel Energy tentou vender a órgãos federais e outros estados respiradores que ainda não começaram a ser fabricados e sequer foram homologados pela Anvisa? Pela consulta que nós fizemos no CIAF, essa compra ela foi realizada pelo INCA, que tem autonomia administrativa, o Instituto do Câncer, Nacional do Câncer, fica no Rio de Janeiro, e
foi uma dispensa de licitação nesse valor de R$ 87,4 mil. E as demais informações nós não dispomos sobre o cumprimento total ou parcial ou a qualidade do serviço prestado. Sobre o tema distanciamento social, Jonas Valente, Agência Brasil, qual a posição do Ministério sobre isolamento intermitente e sobre flexibilizações dos estados, considerando que os casos ainda estão subindo no país? Bom, cabe destacar que o Ministério entende que a epidemia, a pandemia, ela está se desenvolvendo no país. A gente consegue identificar claramente que está havendo uma incidência maior na região norte e nordeste e que essa incidência ela tende a vir para o centro-sul. Com exceção de Rio de Janeiro e São Paulo, nós ainda temos uma baixa incidência no centro-sul, que por serem regiões metropolitanas com grande afluxo, inclusive, de voos estrangeiros, a gente consegue compreender o motivo de ter tido um elevado grau de contaminação. Dentro dessa ideia também, o Ministério entende que nós passamos por uma fase de preparação quando houve um tratamento linear por parte do Ministério, com descentralização de recursos para todos os estados e municípios. Estamos tendo um impacto, principalmente nas capitais e regiões metropolitanas, como a gente pode observar o que vem ocorrendo em Manaus, Belém, Fortaleza, Natal, Recife e outras cidades. E a gente também começa a perceber que entramos em alguns estados, algumas unidades da federação, numa terceira etapa, que é o impacto no interior. Então, a gente observa a epidemia migrando para as cidades do interior. Nesse momento, a ideia é que possamos dar suporte para a evacuação dos casos que não for possível tratar no interior para as capitais. Então, usando-se das estruturas montadas, ampliadas, capacitadas nas capitais. Então, essa é a visão. Essa flexibilização ou não das medidas de distanciamento, elas ocorrem de acordo com a realidade local, com aspectos socioeconômico-culturais e que têm que ser verificados não isoladamente, mas por toda a região, considerando a evolução da curva epidemiológica, a capacidade de resposta da estrutura de saúde e, como eu falei, a dinâmica da economia, da cultura daquela região, para que sejam implementadas medidas mais ou menos restritivas. Então, a posição do Ministério é a mesma que já foi definida e pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que cabe aos gestores municipais e estaduais a implementação dessas medidas. Dalton, da EPTV, várias regiões do país estão apresentando elevação recorde no número de casos e, ao mesmo tempo, promovendo ações de relaxamento e distanciamento social. Qual a posição e orientação do Ministério da Saúde para os municípios? Haverá divulgação do sistema de avaliação de riscos que está pronto desde a gestão Tais? Como nós colocamos anteriormente, já foi editado o boletim número 11 pelo Ministério da Saúde, e onde se abordava essa parte da gestão de riscos para a implementação, uma sugestão de implementação de medidas mais ou menos restritivas. Lembrando que nós temos as medidas de prevenção e aquelas de distanciamento social. As de prevenção, a recomendação do Ministério é que sejam implementadas até para a volta das atividades comerciais e industriais, com a manutenção de um distanciamento entre as pessoas, com medidas de higienização, com postos de triagem na entrada de recintos, estabelecimentos comerciais, industriais, comerciais, para que se possa evitar uma disseminação coletiva do vírus. E, como eu falei, cabe aos estados e municípios, considerando a realidade regional. Estamos vivendo aqui no próprio Distrito Federal já a abertura de shopping centers e outras atividades comerciais, mas que todo cuidado deve ser tomado para essa retomada da economia, de forma a não haver um recrudescimento. Então,
medidas de higiene, de distanciamento, sendo usadas com postos de triagem para que não haja uma contaminação. Sobre medicamentos, Natália André, da CNN Brasil. O Ministério da Saúde concorda com o comunicado dos governos brasileiro e americano sobre o uso de hidroxicloroquina de forma preventiva pelos profissionais de saúde? Se sim, haverá outro documento de orientação atualizando os padrões? Estão sendo feitos estudos, mas ainda não há evidências que justifiquem a elaboração de uma orientação como foi para o tratamento precoce medicamentoso, usando, dentre outros medicamentos, a cloroquina e hidroxicloroquina. Então, até o momento, não há essa intenção de elaborar uma orientação nesse sentido. Nós recebemos algumas perguntas em tempo real aqui no grupo de jornalistas, algumas delas já foram respondidas. Tem uma da Marcela Fernandes sobre a portaria de hospitais de campanha. Então, a Marcela Fernandes, do Huffington Post Brasil. Por que a portaria regulamentando os hospitais de campanha ainda não foi publicada e em que dia será publicada? Bom, essa portaria, as premissas básicas já foram acordadas na Comissão Intergestores Tripartite, já há um consenso com CONAS e CONASEMES, e ela está em fase final de elaboração para publicação. Vai regular, como eu falei, a estruturação de novos hospitais de campanha e as condicionantes, considerando que nós vamos partir para essa medida extrema quando houver a indisponibilidade na rede pública e na rede privada de estrutura hospitalar. A Manuela Buquerque do Jota pergunta quantos respiradores o Ministério da Saúde ainda pretende receber e se a pasta está segura de que a entrega está garantida. Os ventiladores, eles vêm sendo adquiridos por contratos, inclusive foi celebrado semana passada com uma empresa brasileira que recebeu a homologação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e estão sendo celebrados ou tentados outros contratos com instituições fora do país. Então, nós temos dificuldades logísticas, não podemos gerar uma expectativa, mas estamos denotando todo o esforço possível para a aquisição de novos respiradores, atendendo às demandas de estados e municípios. Aqui nós temos outras perguntas sobre a contratação de mais médicos, testes, outros temas sobre, inclusive, a indicação do empresário Carlos Wizard para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. São assuntos que não são pertinentes a essa coletiva. Nós vamos esclarecendo ao longo da semana as demais informações e também, eventualmente, repassando diretamente para os jornalistas as informações. Então, agradeço. Se o senhor quiserem uma palavra final, nós vamos encerrar a coletiva. Eu agradeço a atenção de todos e nós nos colocamos à disposição para novas perguntas em outras oportunidades. Muito obrigado, boa noite.